Capítulo 11. Continuação. Chegamos ao fim desse ano com mais esperança e mais confiança em nosso futuro. Carlos dizia que pretendia reiniciar os estudos de medicina no próximo ano. Trabalharia durante o dia e estudaria à noite. Julinho falava em continuar os preparatórios interrompidos e fazer o curso de engenharia do Mackenzie. Comecei a ver tudo por um prisma melhor. As encomendas de doce também não nos faltavam, e para ficarmos mais aperfeiçoadas, Clotilde fez um curso completo de cozinha e aprendeu novidades que desconhecíamos. Alfredo continuava com boas roupas, gravatas bonitas e de vez em quando comprava uma camisa nova. Eu censurava. Alfredo, cuidado, não faça dívidas. Ele dizia que comprava prestações e me agradava muito. Um dia me trouxe um par de meias de seda que Isabel tomou para ela, dizendo que estava precisando. Outro dia me trouxe frutas finas. Eu agradeci muito e pedi que não gastasse assim. Preferia que não me desse presentes. Um dia, nas vésperas de outro Natal, eu trabalhava na cozinha dando conta de umas encomendas. Clotilde tinha saído para comprar papel de enrolar balas. Estava justamente batendo um bolo quando Alfredo entrou na cozinha. Uma expressão esquisita no olhar. Como não era hora de nenhum deles voltar, perguntei o que havia. Ele respondeu que não havia nada. Tornei a perguntar. Está doente, filho? Está sentindo alguma coisa? Ele deu umas voltas pela cozinha, com as mãos no bolso e um ar preocupado. Disse, não, mamãe, não tenho nada. Então, por que voltou mais cedo? Insisti, enquanto peneirava a farinha e o fermento. Alfredo deixou a cozinha, dizendo que depois explicaria e foi para o quarto. Fiquei pensando, e depois que enfiei o bolo no forno, fui vê-lo. Encontrei-o sentado na cama, a cabeça baixa, pensativo. Sentei perto, passando o braço sobre seus ombros e falei ternamente. Que há, filho? Então ele baixou mais a cabeça e me disse que tinha perdido o emprego. Fiquei assustada. Mas assim, à toa, sem motivo? O que houve com você? Disseram lá na oficina que não há serviço para todos e, como sou o mais novo, me mandaram embora. Mas eles me pagam os bandidos. Acalmei Alfredo, dizendo que não era motivo de desespero. Outros empregos haviam de aparecer. E depois de dar-lhe um bom tapinha carinhoso no ombro, corri para ver meu bolo. Logo depois o vi saindo. Não me disse onde ia e bateu com força à porta da rua. Passei o resto da tarde fazendo bem casados e quando Carlos entrou, contei logo o que tinha acontecido. Carlos tornou a pôr o chapéu, dizendo, vou ver o que há, mamãe, não se aflija. Clotilde chegou e começou a cortar o papel de bala fininho como renda. Os outros filhos também entraram. Cada um deu uma espiada na cozinha, como faziam sempre. Alô, mamãe! E foram para seus quartos. Isabel trocou o uniforme por um vestidinho velho de linho e foi passear na calçada com as amigas. Fazia um calor de abafar. Pus o açúcar no fogo e fiquei esperando o ponto certo para colocar as tâmaras recheadas na calda. Senti o suor escorrendo pelas minhas costas e umidade no meu pescoço. Estava tão ocupada nesse serviço para que a calda não passasse do ponto que não percebi Carlos e Alfredo entrarem. De repente, ouvi um ruído estranho. Parece que sapateavam vozes, falavam asperamente e de repente um grito de Clotilde, um grito angustioso. Lola! Larguei tudo num susto tremendo e corri para dentro. Vi Clotilde na porta do quarto de Alfredo, muito pálida. E dentro do quarto, Alfredo e Carlos, empenhados numa luta horrível. Num relance, vi Alfredo com a boca sangrando e Carlos com um olho meio fechado. Nem me olharam e continuaram agarrados, um se esforçando para derrubar o outro. Puxei Carlos por um braço e gritei, meus filhos, pelo amor de Deus, não façam isso! Clotilde também segurou um braço de Alfredo e gritou, Alfredo, não façam assim, por favor! Eles se separaram um segundo. Não deu tempo para intervir, e Alfredo vibrou um murro com força no queixo de Carlos.
Vi Carlos cambalear como se fosse cair, mas firmou-se imediatamente e atirou-se como um tigre sobre o irmão. Comecei a chorar alto e a gritar como louca, enquanto Clotilde tornava a puxar Alfredo com toda a força, mas ele deu um empurrão nela e quase a fez cair junto à janela. Eu chorava e procurava separar os dois, quando apareceu Julinho na porta do quarto assustado. Gritei-lhe: Julinho, por favor, acuda! Julinho não hesitou. Foi por trás de Alfredo e, segurando os dois braços dele, tolheu-lhe de todo o movimento. Graças a Deus, Julinho era forte, tão forte quanto Alfredo. Segurou assim uns minutos e Carlos caiu sentado na cama, arquejando e segurando o queixo com as duas mãos. Perguntei: Está ferido, Carlos? Que houve? Por que fizeram isso? Vocês nunca brigaram assim. Vocês me matam, me matam! Alfredo resmungava. Desgraçado, tu há de me pagar este sangue aqui. Julinho largou. Com o lenço na mão, Alfredo enxugava os lábios. Estava tão cansado que mal podia falar. Clotilde foi correndo buscar água para beberem. E como eu tinha medo que brigassem outra vez, disse para Carlos: Vamos para a cozinha, Carlos. Vamos ver o que há. Carlos se levantou com uma expressão terrível no rosto e, mostrando a Alfredo, disse: Agora a senhora precisa saber o motivo da nossa briga. Alfredo foi despedido do emprego porque é um ladrão. Roubou. Alfredo fez um movimento violento para avançar sobre Carlos, mas Julinho segurou novamente. Protestou furioso: É mentira! Mentira desse cachorro! Não acredite, mamãe! Sem poder falar, embrutecida com a notícia, sem poder acreditar nas palavras de Carlos, encarei Alfredo, que vermelho continuou a falar. Mentira! É mentira! Pode me pagar! Carlos falou como se não o ouvisse. Para isso eu fui à oficina, e o próprio chefe me contou tudo. Furtava peças de automóvel e vendia. Negue agora! Desonrou o nome da nossa família, do nosso pai. Fez uma pausa e continuou. É por isso que anda assim, almofadinha. Saiu do quarto, foi sentar-se numa cadeira da copa. Sentando-me então ao lado de Carlos, escondi a cabeça entre os braços e chorei desesperadamente. Clotilde andava para cá e para lá, passando salmoura num e noutro. Depois me trouxe um café. Tome este café bem forte. Não veja as coisas pelo lado trágico, Lola. Foi uma criancice de Alfredo. Qual é o rapaz que não dá cabeçadas? Ele já está envergonhado e arrependido. Naturalmente vai se corrigir. Não se entregue assim. Encare os fatos com mais coragem. E acrescentou baixinho: A cauda queimou. Então me lembrei que havia deixado a cauda no fogo. Enxuguei meus olhos, tomei rapidamente o café e fui para a cozinha tratar de fazer outra. Clotilde preparou a mesa para o jantar. Como fazia muito calor, havia apenas uma grande travessa de salada de batatas com tomates e outra travessa de sardinhas fritas que eles apreciavam muito. Mas quase ninguém jantou. Alfredo não saiu do quarto, e quando Isabel chegou da rua, curiosa por saber por que estavam todos tão quietos, e Clotilde explicou, defendeu o irmão. Ah, coitado do Alfredo! É tão triste a gente viver na miséria que dá vontade mesmo de roubar. Puxa! Olhamos para ela duvidando da sinceridade daquelas palavras, mas ela estava tranquila e jantou alegremente, não dando ao caso a mínima atenção. Clotilde censurou-a. Não fale assim, Isabel. Você está mostrando muita leviandade nessas palavras. Seu irmão cometeu um erro muito grande e você parece que está de acordo com ele. Isso é muito feio, nem deve repetir. Ela levantou os ombros num gesto desdenhoso e, fazendo uma careta para Clotilde, começou a trincar uma sardinha, segurando-a com as duas mãos. Carlos falou carrancudo. Ela é tão leviana quanto ele, tia Clotilde. Nem sei qual é o pior. Eles se entendem. Isabel largou a carcaça da sardinha no prato, enxugou rapidamente as pontas dos dedos engordurados, falando para Carlos. E já começa, hein? É melhor não se importar com a minha vida. Trate da sua, que já não é pouco, ouviu? Pensa que é um santo? Pretende endireitar o mundo?
Bobão! E pegou outra sardinha com as mãos. Não pretendo endireitar o mundo, mas pretendo endireitar você, que é minha irmã e não tem juízo. Parece oca por dentro, e não seja malcriada. Pss, pss, fez Clotilde. Não discutam assim. Sua mãe já está tão aborrecida hoje. Sejam bons. É Carlos que vive me amolando. Por que ele me aborrece? Carlos saiu da mesa mal-humorado, empurrou a cadeira e foi para o quarto. Isabel fez menção de jogar a carcaça da sardinha nas costas dele. Clotilde segurou a tempo o braço dela, dizendo: pelo amor de Deus! Ela lambeu as pontas dos dedos e riu, despreocupada. Julinho gritou: olhe o café, Carlos. Não quero café, respondeu. Fechou-se no quarto. Isabel resmungou: melhor para ele. Ninguém mais falou na mesa, e logo todos se levantaram. Voltei para a cozinha e continuei nos meus afazeres, enquanto Clotilde tirava a mesa e lavava os pratos do jantar. Comecei a preparar o coco para as cocadinhas e falei a Clotilde. Nunca disse aos meus filhos para serem honestos. Sabe por quê? Porque sempre pensei que a gente já nasce honesta, e isso não se ensina. Imagine dizer a eles todos os dias: não roube, não mate. Você acha que isso se ensina? É o mesmo que dizer: a boca é para falar, os olhos são para olhar. Isso se ensina, Clotilde? Diga se isso se ensina. Ensina-se a ser bom, ser correto, cumprir as obrigações, ser limpo, fazer o bem, não maltratar ninguém, obedecer aos mais velhos, respeitar os superiores. Mas não roubar, não matar, eu nunca ensinei. Será que errei e devia ter ensinado também isso? Pensei que a gente da nossa raça já nascesse sabendo. Vai ver que errei. Clotilde respondeu um pouco nervosa, enxugando os pratos. Não digo que você leva as coisas muito a sério. Isso não quer dizer nada, Lola. Foi uma cabeçada, e todo rapaz dá cabeçadas de vez em quando. Mas são perdoáveis. Estou achando que essa cocada está ficando muito escura. Não está, está no ponto certo. Depois clareia. Você não quer que eu leve a sério. Se ele fez isso agora, o que não fará mais tarde? Que desgosto, meu Deus! Mas ele já está arrependido, coitado. Não quis jantar. Ele que come sempre tão bem. Com este resto de leite, vou fazer um prato de aveia com cacau que ele gosta tanto e vou levar ao quarto. Não respondi e Clotilde fez o que disse. Mais tarde fui falar com Carlos. Sentei-me ao lado dele, na cama, e enquanto ele tomava uma xícara de chocolate, conversamos. Ele disse que tinha esperança que Alfredo tivesse juízo um dia, e eu continuei. Muitos rapazes não têm muito juízo nessa idade, mas depois se tornam homens bons e corretos. Falamos também sobre Isabel. Disse que às vezes tinha a impressão de que ela era cínica. Protestei com energia. Não, meu filho, nem diga isso. É leviana, assim, um pouco aérea, mas você veja, é estudiosa e boazinha. Muito boazinha mesmo, e carinhosa. Talvez seja um pouco malcriada, isso sim, mas não diga que sua irmã é cínica. Carlos tornou a falar sobre Alfredo, dizendo que o que estragavam eram as más companhias. Desde pequeno não sabia escolher amigos, e só brincava com moleques que diziam nomes feios e quebravam vidraças. Ri-me ao lembrar as peraltagens de Alfredo, e mais consolada com essas confidências, despedimo-nos e fui-me deitar. Mas não consegui dormir. Levantei-me então de madrugada para preparar os frangos para a encomenda. Começou a cair uma chuva grossa e barulhenta, chuva de verão, e um cheiro de terra molhada entrou pela cozinha dentro. O dia prometia ser escuro, sombrio, com a chuva a despencar lá fora. Ouvi um leve arranhão na porta do quintal, e quando abri, o gato entrou esbaforido, sacudindo-se todo e passando devagar a língua vermelha por todo o corpo. Correu para perto do fogão, no canto predileto, e de vez em quando se erguia e se esfregava da minha saia para enxugar o pelo molhado. E rosnava. Todo satisfeito, falei enquanto limpava os frangos.
Divertiu-se a noite toda por aí, hein, caçarola? Agora vem procurar a gente. E comecei a pensar em Alfredo. O que eu faria com ele? Não era uma infelicidade ter um filho assim? De repente, Alfredo apareceu na cozinha, uma expressão tristonha no rosto. Bom dia, mamãe. Bom dia. Ficou encostado na porta, sem dizer nada, seguindo meus movimentos de um lado para outro. Depois, sentou-se num banquinho ao lado da mesa e, bocejando, perguntou com voz pesarosa. A senhora acreditou no que Carlos contou, mamãe? Olhei para ele dizendo, como não havia de acreditar? Naturalmente acreditei. Então Alfredo me contou que tinha sido vítima de um colega de oficina. Eram amigos e o outro o levava todos os dias para jogar no bicho. Começaram a perder muito dinheiro e, como Alfredo lidava com peças caras, o amigo insinuou. Venda algumas peças, com esse dinheiro jogamos mais. Depois que ganharmos, iremos repor as peças de novo, porque esta tabela que tenho é infalível. Quer ver? Pode ser que se perca um dia ou outro, mas depois se ganha. É na batata. E o amigo explicou como era a tabela e todas as probabilidades que havia de ganharem. Tanto o amigo falou que ele acreditou e me disse. Fui na onda. E a tabela negou fogo. Então não pudemos repor as peças. E na hora H, o tal da oficina tirou o corpo e eu fiquei na mão. Ele falava com tanta convicção, tão calorosamente, que não pude deixar de acreditar, pois percebia que era verdade. Dizia que queria melhorar, ganhar mais para eu não precisar trabalhar, ou não trabalhar tanto. Tinha pena de mim, correndo para cá e para lá o dia todo no serviço árduo. Lembrei-me de todos os presentes que ele me dera e meu coração começou a amolecer. Quase sem energia falei. Mas você nunca devia ter feito o que fez. Não era seu, Alfredo. Mas eu ia repor, mamãe, juro para a senhora. Deus me livre de ficar com o que não é meu. Mas não deu tempo. Aquele bandido que me traiu continua na oficina. Mas ele me paga. Ainda hei de sujar ele. Enquanto Alfredo falava, eu o olhava. E como estava bonito e simpático assim, com os cabelos louros despenteados, os dentes muito iguais e brancos, a boca perfeita, apesar de levemente inchada por causa do soco da véspera. Como era bonito esse meu filho! Pelo modo como contou o fato, vi que tudo era verdade e que o chefe tinha sido mau e impiedoso e exagerado num caso que não era para tanto. Pensei em quanto o mundo era ruim e como os pobres sofriam. A tentação era grande, ainda mais para um belo rapaz. Sorrindo mais aliviada, preparei então para Alfredo uma boa xícara de chocolate e fiz um mexido de ovos com leite